A concepção da obra, né, a partir de um inventário de gestos instrumentais já estabelecidos para o violão, escreveu uma peça que una de maneira livre a ideia de técnica estendida a de instrumento estendido, antes de tem aquela frase ali, desculpa, por meio de dispositivos eletrônicos de transformação em tempo real, utilizando as ferramentas de software livre MuseScore e Periodic Extender. Então, assim, basicamente você tem esses dois planos: o plano analógico, o plano da escrita instrumental, e do outro lado a construção de um patch. E, primeiramente, eu tive que pensar nessa ideia de gestos, né? Então, fiz uma definição dos gestos, que eu vou apresentar rapidamente para vocês. Os tipos de gestos, né? Segundo, eu fiz um artigo de estudo, mas isso aqui eu vou apresentar só basicamente a noção mais geral. Os gestos efetivos, os gestos acompanhadores e os gestos figurativos. E os gestos que eu estou tratando aqui é o gesto efetivo, é aquele que produz som. Não, tudo bem, pode seguir. É aquele que produz som. Então, assim, a técnica instrumental e a performance em si é composta de muitos gestos, né? Inclusive, tão importantes às vezes quanto, quase tão importantes quanto o gesto efetivo, mas eu estou tratando desse gesto. Portanto, o gesto instrumental que eu trato aqui é desse gesto efetivo que produz algum tipo de som. Então, um outro lado, a partir dessa definição de gesto discutível, que eu estou chamando de gesto em termos instrumentais, violonísticos no caso, que é a ideia dos princípios e articulações, né, que compõem esses gestos instrumentais, a partir da definição do Jonathan Norton. Então, a ideia básica desses três pilares, né, do instrumento: a posição, mão esquerda e mão direita, né, essa é a estrutura básica. Então, a partir daí, eu pensei nos gestos, primeiro, de mão direita, né, que pode se confundir um pouco com as articulações, né, que eu tinha falado aqui antes. Então, o Norton ele define os gestos em três tipos de articulações, né? A de ataque, a de sustém e a de saída, né? Apesar dessas definições, para mim interessava pouco isso, a não ser enquanto elemento de organizar, de amalgamar esses itens. Então eu fiz esse pequeno mapeamento, né? Aí um pouco bem discricionário mesmo, poderia ter colocado mais, mas eu escolhi alguns que eu achei que poderiam ser utilizados de maneira funcional, né, na construção de figuras e depois de reinterpretação desses gestos, né, que são de mão esquerda. Aí um pouco a minha tradução para a partitura, já utilizando o MuseScore, desses gestos, né. Então a partitura você vai ver isso aí, seria a pula no caso, né. Eu não fiz muito porque eu vou tocar, então, mas pretendo fazer quando eu disponibilizar a partitura. E pode seguir. Depois os gestos da mão direita, também uma série de gestos. E aí um pouco como eu tentei representar esses gestos de maneira simplificada, digamos assim. Pode seguir? Então, a outra, aí utilizando esses gestos do quê? Uma coisa que a gente chama aqui de técnica estendida, né? Que em música, a técnica estendida é um modo heterodoxo, não convencional, não tradicional, de cantar ou tocar um instrumento musical, empregado para obter sons de timbres pouco usuais. Essa é uma definição bem simples, não tem tempo muito se estender. Pode seguir? Então, assim, a ideia de redefinição desses gestos, que muitas vezes um gesto tradicional pode ser utilizado de outra maneira. E o segundo é a ideia de instrumento de escrita estendido, utilizando exatamente o computador, né, e o software livre no caso, que eu fiz uma definição muito pessoal de anexação de componentes a um instrumento, desde um outro componente até o próprio computador, de forma a estender, redimensionar, aumentar, recriar os resultados sonoros do instrumento, ou da escrita da partitura, que é o meu caso, né, eu criei um patch para a escrita da partitura. Passando. Esse aí é um exemplo de instrumento estendido, digamos, analógico, né, que é um violino fone. E seguindo, e aqui a gente tem o que eu vou fazer basicamente, né, eu vou tentar fazer, que é a ideia de escrita estendida, enquanto você tem o computador alterando, dialogando com a construção da partitura. E os softwares livres, finalmente, né? Eu tentei usar o WinScore, que é um software bem interessante, mas bem avançado, e levaria muito tempo para aprender e para decifrar outras coisas que eram necessárias, então eu resolvi me colocar o desafio de utilizar o WinScore, que eu acho que é uma ferramenta fantástica, principalmente por ser livre e gratuito, né, e é uma resposta de grande impacto aos softwares comerciais. E a dificuldade era exatamente construir uma peça assim, né, que tivesse uma escrita, digamos assim, menos tradicional, mais gráfica, e aí eu tive grandes dificuldades com o MuseScore, por estar abordando ele inicialmente, já não tinha o conhecimento que eu tenho de outros softwares de notação,
E porque eu achei que ainda tinha, ele está, né, engatinhando nesse aspecto, né, comparado com outros softwares como o Finale, que já tem essa parte de escrita figurativa mais avançada, seguindo. Então, só algumas imagens da parte das três primeiras partes da abertura. Então, eu tentei utilizar o que eu tinha, não tinha uma figura de seta, então eu tive que colar várias setinhas uma do lado da outra, tive algumas dificuldades para escrever. Seria mais fácil escrever no PowerPoint ou algum programa de gráfico para passar. E a eletrônica foi o PURD, que eu acho que foi o grande ganho para mim nesse semestre, e que eu espero que eu continue, né? Vai ser um desafio pessoal tentar manter o aprendizado, o uso do PD. E eu achei que não fazia sentido inventar a roda, né? Então eu peguei alguns patches que eu já ouvi por aí, que eu estava pesquisando no próprio comunidade, a comunidade é muito grande, e juntei esses patches num outro patch maior, que é aquele ali, aquela figurazinha ali, e a partir dele eu tentei dialogar com as sessões gestuais, né? É tudo muito exploratório, muito experimental. O nome da peça é Gestos, e é um estudo de gestos, porque realmente estou estudando, né, como usar isso. Então, tanto a parte escrita e mais ainda o PD é muito simples e muito exploratório e com muito pouco controle do resultado, né? Seguindo. E o procedimento, pode ir passando rapidinho. É basicamente esse, né? Só um pouquinho. A ideia de você ter duas fontes sonoras, uma analógica que seria do instrumento diretamente, e a outra digital, transformada, né? O som do violão transformado. A gente, quando ele vem para fora, ele vira analógico, mas a ideia é que ele é um som é uma síntese sonora, né? Como é o termo mais comum utilizado. E segue. Bem, essa é a bibliografia, e agora eu vou tentar tocar, né? Vamos ver se depois dessas horas todas de espera sai alguma coisa. O Edu vai tocar comigo, né? Vai tocar o computador. E também de meio de improviso, não ensaiou nada. E vamos ver como é que sai então.
Yeah.